O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boa noite a todos. Solicito ao secretário chamar os vereadores presentes. Vereador Flávio de Almeida, vereador Gilson Marques, Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereador Alessandro Luiz Bonifácio, Leci Campos, André Vieira, José Geraldo Guedes e vereador Silvânio Aguiar Silva. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro.
Primeira parte, a ata da reunião ordinária dia 22 de março de 2016 foi encaminhada aos gabinetes para conferência. É em discussão a ata, é em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Quero justificar a ausência do vereador Nélio Aurélio. Ele está acamado. Questão de ordem, senhor presidente. Leitura de correspondências inexistentes. Questão De ordem, vereador Gilson Antônio Marques. Senhor presidente, eu também tenho uma questão de ordem depois do vereador Gilson, ok? Eu me inscrevi no grande expediente para falar desse assunto, mas eu queria trocar, se o senhor permitisse, o grande expediente por uns 5 minutos dessa fala, se o senhor permitir. Eu vou atender a solicitação do senhor como questão de ordem. Com a palavra, vereador Gilson Marques. Ok. Eu quero falar aqui, senhor presidente e nobres colegas, de um fato ocorrido essa semana no Instituto Biocor, aqui da nossa cidade. Quero também, ao mesmo tempo, pedir a cumplicidade dos nobres colegas para que, depois do fato aqui contado, que peçamos à promotoria pública que tome atitudes cabíveis para que não ocorra com demais pessoas, em especial da nossa cidade. Na sexta-feira, eu trouxe da cidade de Entre Rios de Minas um rapaz para consultar no Biocor, com quadro de pressão alta, perda de visão e tonteira. E assim foi narrado ao médico. O médico o examinou e liberou o paciente. Pediu alguns exames para ser feito posteriormente e eu o conduzi até o Esmo Pardini no sábado para fazer os exames. A glicose do cidadão estava em 800. 800. E o médico o liberou do consultório. E ele veio a óbito, porque uma glicose de 800 não tem cidadão que suporte. Voltei ao Biocor para conversar com esse médico e ele me disse que o ambulatório não mede glicemia. Eu, particularmente, não sou médico, acho isso um absurdo. Exame de glicemia hoje, quando o paciente narra um quadro desse que ele narrou ao médico, qualquer posto de saúde, por mais defasado de recursos que ele tenha, ele tem que fazer. E quando o cidadão paga uma consulta em um momento de crise, de tanto sacrifício igual o país está passando, é porque ele está com vontade de viver, ele quer o de melhor. E isso, infelizmente, não aconteceu. Na minha modesta opinião, esse médico contribuiu, no mínimo, se não tirou na totalidade, ele contribuiu para que esse cidadão viesse a óbito. Então, eu já expliquei isso a ele, mandei uma carta à direção do Biocor, com cópia para a Anvisa e também para o Conselho Regional de Medicina. E ainda estou pedindo à Câmara de Vereadores de Nova Lima, que juntamente com esse vereador, assine um requerimento, uma denúncia ao Ministério Público para que ele tome providências cabíveis, para que isso não se repita, porque hoje foi com esse cidadão que eu trouxe aí, nem da nossa cidade mas amanhã pode ser com um filho nosso, conosco, e com alguém muito próximo da nossa família. Eu acho isso um desrespeito muito grande, uma negligência que custou a vida de um cidadão, e falo isso com muita tranquilidade na minha consciência. Era esse o desabafo que eu queria fazer, e na hora do requerimento, eu quero colocar esse requerimento em votação, por favor. Muito obrigado. Apresentação de proposições. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Silvânio Aguiar. Senhor presidente, público presente, boa noite a todos e a todas, boa noite ao público de casa que nos assiste através da TV Banqueta. Eu quero solicitar, senhor presidente, não vi na pauta de hoje aqui,
e não vi nas outras últimas 2 pautas também, o projeto de criação das escolas Centro de Educação Infantil, Professor Cássio Miami Júnior, no Jardim Canadá, a creche Maria Taveira, que é também no Jardim Canadá, e a creche Menino Jesus, que, segundo informações da administração, esse projeto estaria na casa aqui e teria vindo para cá já há 2 reuniões plenárias. É a criação das creches e a criação dos respectivos cargos. Eu tenho certeza que a vereadora Ângela ela pode falar sobre esse assunto também. Sim, eu vou só terminar, senhor presidente. Eu gostaria que esse projeto viesse para casa, uma vez que a gente sabe que existem profissionais que trabalham nesses setores, que prestam serviço para a nossa cidade, mas que, infelizmente, por uma questão de legalidade, tão somente de legalidade, eles ainda não são reconhecidos. Ou seja, passaram no concurso, fizeram todo o processo certinho e, infelizmente, ainda não são reconhecidos do ponto de vista legal. Então, fica aqui o meu pedido. Vou conceder uma parte à vereadora Ângela. A doutora Delma já fez as devidas anotações. Nós vamos tomar providências urgentes. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Senhor presidente, esse projeto de lei chegou na casa no dia 7 de março. E ele reconhece as escolas e cria os cargos de diretor escolar. Cria o cargo de diretor escolar. Porque as meninas estão na direção da escola sem ser diretoras. Elas estão recebendo como no cargo que elas ocupam, né, no cargo efetivo delas. Não é? E elas precisam que passe pela Câmara a criação desses cargos para que elas possam receber como diretor escolar. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei decreto legislativo número 321 de 2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Antônio Carlos Luiz. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Eu gostaria que o senhor constasse o plenário, por gentileza. Eu estou com alguns projetos parados na casa e a gente faz uma previsão. Nós fazemos uma previsão, porque vai chegar uma hora que nós não podemos mais, né, fazer alguns projetos. Então, eu gostaria que o senhor constasse a casa para que esses 3 projetos entrassem na casa. Por gentileza. São eles. Eu vou ler para o senhor constar o plenário. São um título de cidadão honorário para a senhora Vilma Santos Souza, uma pessoa que muito contribuiu para a cidade. O senhor Ronaldo Lisboa Barbosa, um sargento. E a senhora Renata Ribeiro Fagundes, uma delegada. E levando em consideração que esse vereador, eu nunca participei de escolha de número de projeto para entrar na casa, não. Houve uma determinação antes, que o senhor consultou o plenário, para número de requerimento. De projeto, não. Se algum vereador foi consultado, então eu não sei. Eu nunca fui consultado. Se o senhor puder constar o plenário para os 3 entrar na casa. Eu queria entrar em acordo com o senhor que nós já tem 3 projetos do senhor. No dia de hoje, na próxima terça-feira, nós entraremos com os outros 3. Senhor presidente, eu quero que o senhor consulta por quê? Porque não, isso nunca foi discutido na casa. Eu tô me sentindo tão mal hoje, porque algum vereador teve isso, essa concordância? Não teve essa concordância? Não, tenho certeza que não. Da gente não, entrar só com 3 projetos? Não tem isso, não. Tem nada. Senhor presidente, eu sou um homem que eu ajudo o senhor em todo momento, mas isso não tem mesmo. Nunca foi constado esses vereadores. Eu tenho certeza. E nem é projeto polêmico, né? Não, não tem. São requerimentos, senhor presidente, são requerimentos que o senhor discutiu com a casa que entrasse 3. Fosse escrito ou verbal. O quê? Está aqui, já está na mão. É só consultar o plenário, se o plenário se é que sim, eu entrego para o senhor as cópias. Só como plenário estão de acordo com a solicitação do vereador Flávio de Almeida. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado por 8 votos. Projeto de Decreto Legislativo de número 32/2016, do gabinete do vereador Flávio de Almeida, concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Antônio Carlos Luiz. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Antônio Carlos Luiz o título de cidadão honorário do município de Nova Lima por seus relevantes serviços prestados à comunidade, principalmente no que tange à segurança pública no município, onde atua há anos como inspetor de Polícia Civil de Minas Gerais, demonstrando sempre o compromisso, a responsabilidade, a inovação, o comprometimento com a população de Nova Lima no que tange à segurança. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal, a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 26 de fevereiro de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 321 de 2016 e nomeio os vereadores Gilson Marques, Fausto Nichini e o vereador Alessandro Bonifácio para compor. E como o vereador Fausto Nichini não está presente, nomeio o vereador Leci Campos. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei de decreto legislativo 322/2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Francisco Lourenço Blanco. Projeto de Decreto Legislativo de número 322/2016, do gabinete do vereador Flávio de Almeida, concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Francisco Lourenço Blanco. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Francisco Lourenço Blanco o título de cidadão honorário do município de Nova Lima por seus relevantes serviços prestados à comunidade, principalmente no que tange à segurança pública, onde atua com afinco determinação em prol da segurança municipal. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal, a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 14 de março de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 322 de 2016 e nomeio os vereadores Gilson Marques, Leci Campos e o vereador Alessandro Bonifácio para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo 323/2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Luzmar Guimarães Rocha. Projeto de Decreto Legislativo de número 323/2016,
concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Luzmar Guimarães Rocha. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Luzmar Guimarães Rocha o título de cidadão honorário de Nova Lima por seus relevantes serviços prestados à comunidade, para além do acolhimento das demandas dos munícipes dentro da defesa civil, mas especialmente por seu comprometimento com a segurança e bem-estar daqueles que necessitam. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 14 de março de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 323 de 2016, nomeia os vereadores Gilson Marques, Leci Campos e Alessandro Bonifácio para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo número 320, 2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor, a senhora Wilma dos Santos Souza. Projeto de decreto legislativo de número 320/2016 concede o título de cidadão honorário de Nova Lima à senhora Vilma Santos Souza. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido o título de cidadania honorária do município de Nova Lima à senhora Vilma Santos Souza, por seus relevantes serviços prestados à comunidade, principalmente no que tange à sua participação no processo de municipalização do trânsito de Nova Lima, tanto dentro da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos, quanto na condução da primeira autoescola deste município e dos benefícios conquistados por essa atuação. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 11 de março de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 320 de 2016 e nomeia os vereadores Gilson Marques, Leci Alves Campos e Alessandro Bonifácio para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei decreto legislativo 324/2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao a senhora Renata Ribeiro Fagundes. Projeto de decreto legislativo de número 324/2016. Concede o título de cidadania honorária de Nova Lima à senhora Renata Ribeiro Fagundes.
O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa diretora da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido o título de cidadania honorária do município de Nova Lima à senhora Renata Ribeiro Fagundes, por seus relevantes serviços prestados à segurança pública de Nova Lima, no bairro Jardim Canadá, onde conseguiu reduzir o índice de criminalidade, bem como na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, onde desenvolve um excelente trabalho. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal, a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue à homenageada. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 26 de fevereiro de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 324/2016 e nomeio os vereadores Gilson Antônio Marques, Leci Alves Campos e Alessandro Bonifácio para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo número 325/2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Ronaldo Lisboa Barbosa. Projeto de decreto legislativo de número 325/2016. Concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Ronaldo Lisboa Barbosa. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido o título de cidadão honorário do município de Nova Lima ao senhor Ronaldo Lisboa Barbosa, por seus relevantes serviços prestados à comunidade, principalmente no que tange ao seu trabalho em prol da segurança pública no município de Nova Lima, como militar, bem como o seu trabalho desenvolvido junto à Guarda Municipal de Nova Lima. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal, a ser previamente designada, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Em 10 de março de 2016, assinou o vereador Flávio de Almeida. Encaminho o projeto de decreto legislativo 325/2016 e nomeio os vereadores Gilson Marques, Leci Alves Campos e Alessandro Bonifácio para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei número 1571/2016, autoria do vereador Zé Guedes, que altera o anexo 5º da lei 2506, de 27/5/2016 e da outras providências. Projeto de lei de número 1571/2016. Altera o anexo 5 da lei de número 2506, de 27 de maio de 2016 e da outras providências. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 5, constante da lei de número 2506/2015. Parágrafo único. Fica alterado o anexo 5, item 26.2,
que passa a ter a seguinte redação: 26.2, escolaridade e ensino médio. Artigo 2º, ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 11 de março de 2016, assinou o presidente José Geraldo Guedes. Encaminho o projeto de lei 1571 de 2016 à Comissão de Legislação e Justiça. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Dias Lima. O senhor altera o anexo da lei número 2506, de 27 de maio de 2016. Essa data está errada. No 1571 de 2016. Encaminho o projeto à Comissão de Legislação e Justiça. Encaminho. Mas a lei... Senhor presidente, é porque, na realidade, a lei 2506 é de 27 de maio de 2015. É 2015, então é só trocar, né? de 2016 para 2015. Tá bom. Vamos corrigir. 1571 de 2016? 2015? Sim. A secretária fará a correção. Esse é o 575. Solicito ao secretário de tudo do projeto de lei 1575/2016, autoria do vereador Silvano Aguiar, que institui no município de Nova Lima a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção endometriose e infertilidade e da outras providências. Projeto de lei de número 1575/2016, do gabinete do vereador Silvânio Aguiar. Institui no município de Nova Lima a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Endometriose e Infertilidade e da outras providências. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída nos termos desta lei a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Endometriose e Infertilidade, no município de Nova Lima, a realizar-se anualmente na semana em que esteja alocado o dia 8 de maio, provável Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, conforme projeto de lei de número 6.215 de 2013, aprovado por unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Artigo 2º. A organização e implementação da Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Endometriose e Infertilidade ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio efetivo das demais secretarias municipais, principalmente a da Educação e das coordenadorias municipais, da Mulher e da Juventude. Parágrafo único. Essa semana será comemorada com destaque e amplamente divulgada pelo Poder Público Municipal através de suas secretarias e coordenadorias elencadas no artigo 2º, que organizarão debates, oficinas, palestras, campanha informativa e demais atividades a serem desenvolvidas durante a semana. Artigo 3º. São objetivos da Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Endometriose e Infertilidade. Primeiro, estimular atividades de divulgação, proteção e apoio às portadoras de endometriose e sua família. Segundo, divulgar, prestar informações e apoiar mulheres que buscam alternativas para a infertilidade. Terceiro, conscientizar as mulheres que buscam o melhor tratamento oferecido logo no início dos sintomas. Quarto, sensibilizar todos os setores da sociedade para que compreendam e apoiem as mulheres que são portadoras de endometriose. Artigo 4º.
a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Endometriose e Infertilidade passará a integrar o calendário oficial do município. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 22 de março de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Encaminho o projeto de lei 1575 de 2016 à Comissão de Legislação e Justiça. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1570 de 2016, autoria do vereador Silvano Aguiar, que dá denominação às futuras instalações da Unidade Básica de Saúde em construção na Rua Rio Grande do Sul, 805, bairro Nova Suíça. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1570/2016, da denominação às futuras instalações da Unidade Básica de Saúde em construção na Rua Rio Grande do Sul, número 805, no bairro Nova Suíça. Relator, vereador Leci Alves Campos. O projeto de lei tem como autor o vereador Silvânio Aguiar Silva, conforme teor da ementa supracitada. De forma regimental, a proposta em tela obteve da Comissão Permanente Antecessora manifestação de trâmite favorável, face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo outrassim a esta comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa em observar que a referida homenagem ao senhor Luiz Gonzaga é plausível, tendo em vista sua vida comprometida com os ideais cristãos, bem como os relevantes serviços prestados ao bairro Nova Suíça. Sendo assim, observados os quesitos que competem à comissão supracitada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer, em 28 de março de 2016, assinaram os vereadores relator Leci Alves Campos e vice-presidente vereador Flávio de Almeida. Não tem assinatura do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Solicito ao secretário do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1573 de 2016, autoria do vereador José Guedes, que dá denominação à via pública que menciona, passa a denominar-se Davi Guedes Fernandes, a atual Rua 9, bairro Oswaldo Barbosa Pena. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei de número 1573/2016, da denominação à via pública que menciona, relator, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. O projeto de lei tem como autor o vereador José Geraldo Guedes, conforme teor da ementa supracitada. De forma regimental, a proposta em tela obteve da Comissão Permanente antecessora manifestação de trâmite favorável, face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo outrassim a esta comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa em observar que a referida é plausível, tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo senhor Davi Guedes Fernandes ao município. Sendo assim, observados os quesitos que competem à comissão supracitada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 28 de março de 2016, assinaram os vereadores Leci Alves Campos, relator, Flávio de Almeida, vice-presidente, e presidente Alessandro Luiz Bonifácio. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1574/2016, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Apoio ao Menor, Aprendiz e dar outras providências.
Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei de número 1574/2016. Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Apoio ao Menor Aprendiz e dá outras providências. Relator Leci Alves Campos. Exposição. Trata-se de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Apoio ao Menor Aprendiz e dá outras providências. Com a aprovação da proposta, o adolescente aprendiz admitido no centro desenvolve qualificação em diversas atividades, sendo oferecida capacitação nas áreas de atendimento ao público, presencial e telefônico, noções de informática, noções de secretariado, noções de cidadania e mercado de trabalho, técnicas de recepção, arquivamento e protocolo. Tal medida visa ser uma preparação do jovem para o mercado de trabalho. Conclusão. Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, qual seja o interesse público vinculado na matéria, somos pela tramitação do referido projeto de lei, notadamente seguindo o parecer exarado pela Comissão de Legislação e Justiça. Quanto ao mérito, nos manifestaremos em plenário. É o parecer passo do Legislativo Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 29 de março de 2016, assinaram os vereadores Leci Alves Campos, relator, Gilson Antônio Marques, presidente designado, e soldado Flávio de Almeida, vice-presidente. Segunda parte. Discussão, votação de projetos. Projeto do Decreto Legislativo 319 de 2016, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que concede de cidadã honorária de Nova Lima a doutora Elisângela Silveira Soares. Em sua primeira e única votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos. 7 votos. Projeto de Decreto Legislativo 1568/2016, autoria do vereador Leci Campos, que dispõe sobre o atendimento prioritário. Encaminho o projeto 319/2016 à promulgação. Obrigado pela ajuda aí, doutor. Projeto de lei número 1568/2016, autoria do vereador Leci Campos, que dispõe sobre atendimento prioritário para portadores de diabetes na rede municipal de saúde. Em sua primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Senhor presidente, gostaria que consultasse o plenário para que a gente fizesse a segunda votação também hoje. Consulta o plenário sobre a solicitação do vereador Leci Campos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Projeto de lei 1568/2016, coloco em votação, em sua segunda votação, em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto do vereador Leci Alves Campos, 1568/2016, em sua segunda votação. Encaminho o projeto 1568 à sanção. Aprovado por 7 votos. Terceira parte. Discussão e votação, em moções e requerimentos. Gostaria de, antes de entrarmos na parte do requerimento, relembrar a todos os vereadores que no dia 31, quinta-feira, às 19 horas, teremos a audiência pública sobre o transporte público em Nova Lima.
convidar todos os vereadores, espero que todos compareçam, porque o transporte de Nova Lima é um caos, e convidar o pessoal da plateia e todos os novalimenses. Dizem que nós estamos num país democrático. Um funcionário da Saritur, bem intencionado, estava correndo um abaixo-assinado sobre as reivindicações sobre a audiência pública. A Saritur teve o descaramento de dispensar um pai de família, um bom trabalhador. Então, esse negócio de democracia no Brasil, isso é balela. Quando a pessoa põe sua cara e toma pancada, perde seu emprego e perde muita coisa. Mas nós não podemos baixar a cabeça, porque nós já fizemos aqui audiência pública sobre o transporte, sobre a Saritur. Sequer mandaram naquela audiência um representante. Esse negócio de tirar o emprego do cobrador, o motorista cobrar, isso é criminoso. Isso é criminoso. Outro dia, me noticiaram que um motorista estava completamente bêbado. E a senhora foi pagar a passagem e falou que deixasse o troco para ele tomar uma. Então, nós estamos em um verdadeiro caos. Até motorista bêbado, botando a vida do ser humano, 40, 50 pessoas. Então, nós temos que tomar providência sobre a Saritur. Já tem a CPI na casa. Porque o povo bate nos vereadores, mas não sabe que nós é a segunda audiência pública. Então, é um absurdo o motorista ocupar o cargo do trocador. Eu tenho certeza que uma das coisas que mais dá dinheiro é o transporte público. Não tem fiado. Não tem fiado, não. Passagem é cara. Péssimo atendimento. Então, nós vamos botar o pau para quebrar quinta-feira aqui. Conto com todos os vereadores, conto com vocês. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Antônio Marques. Dentro da fala do senhor, só queria compactuar e fazer mais um alerta, além do que o senhor falou. Esse negócio do motorista cobrar é muito perigoso, porque o veículo não deixa de ser um órgão mecânico, uma peça mecânica. E a manete dele é muito falha. O motorista está deixando numa cidade igual Nova Lima aí, deixando o carro pendurado para fazer troco. E se esse troço desce aí, quantas pessoas vão morrer? Dentro e fora desse veículo. Isso é uma irresponsabilidade total, tem que parar por aí mesmo. Senhor vereador, o senhor me dá uma parte? Sim, concedido. É só para ilustrar o comentário que o senhor está fazendo sobre o motorista que faz a cobrança. O motorista estava fazendo cobrança da passagem, fazendo o papel do trocador, e ele fechou a porta do ônibus, e a dona estava descendo ainda. Aí a dona ficou presa, teve que abrir para ela poder sair. Pois é. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Lima. Eu quero agradecer à presidência da casa, na pessoa do vereador José Geraldo Guedes, reforçar esse convite para a audiência pública que nós vamos discutir quinta-feira, o transporte público, coletivo municipal e intermunicipal. Então, eu fico satisfeita, vereador, presidente, que a casa toda vai estar discutindo nessa audiência pública esse problema seríssimo no município de Nova Lima. Então, eu agradeço o empenho do senhor, enquanto presidente dessa casa, para convidar todos os vereadores, para convidar a população de Nova Lima a participar conosco dessa audiência pública. Muito obrigada. Requerimento, vereador Silvana Aguiar. Requerimento de número 2, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve vem requerer a vossa excelência, ouvida a casa, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja realizado estudo de viabilidade técnica
para a construção de quebra-molas na Rua 25, na esquina com a Rua 35, e também na Avenida José Bernardo de Barros, no entrocamento com a mesma Rua 25, próximo ao Ministério Público de Minas Gerais, no bairro Oswaldo Barbosa Pena. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, procurado por moradores do bairro Oswaldo Barbosa Pena, trago a este plenário essas solicitações que visam melhorar a segurança dos pedestres na região. Os moradores relatam a alta velocidade dos carros que os colocam em risco naquele local, principalmente na travessia das referidas ruas. Visando a segurança e o bem-estar da nossa população, solicito a aprovação de meus pares. Passo Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 11 de fevereiro de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, o requerimento do vereador Silvânio Aguiar. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 6 votos. Próximo requerimento, vereador Silvânio Aguiar. Requerimento de número 8, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo nova-limense, vem, por meio deste, solicitar ao presidente desta augusta Casa Legislativa que, após ouvido o duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que a administração municipal, através de sua secretaria competente, faça a remoção das terras na rua Rio das Velhas, entre os números 171 e 422, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente e nobres colegas, procurado por moradores da supracitada, solicito da administração o atendimento urgente desta solicitação. Em vários trechos dessa rua, observamos uma grande quantidade de terra proveniente de desmoronamento de encostas, que interdita parcialmente a via e interfere no fluxo natural do trânsito, causando inclusive insegurança para os pedestres que têm que trafegar no meio da rua. Fato importante também é observar que muitos canos estão visíveis nestes barrancos, necessitando de análise para identificar suas utilizações e segurança. Fotos em anexo. Em 29 de fevereiro de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, requerimento. Senhor presidente. Discussão, requerimento do vereador Silvânio Aguiar. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvânio Aguiar. Esse requerimento, ele diz respeito ao bairro Nossa Senhora de Fátima, e especificamente nessa rua eu estou fazendo esse requerimento, mas eu poderia fazer requerimentos para retirada de terra em entulho, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, em diversas regiões. Essa semana, vindo ali do campo do Bela Fama, numa chuva durante o dia, por volta de 2 horas da tarde, desceu tanta água dali, inundou 2 casas que tem abaixo e outras tantas um pouco mais abaixo, questão assim de minutos. As casas ficaram todas cheias d'água e, infelizmente, aquilo ali, especificamente naquela região, há mais de 20 anos, ou seja, várias e várias administrações que vêm deixando aquele povo ali relegado a essa situação que, infelizmente, a gente tem que viver. Então, eu suplico aqui a todos os vereadores que possam votar esse projeto, mas, mais do que isso, que possam pressionar também o requerimento, perdão, obrigado, Rúbia, que possam votar esse requerimento, mas que, mais do que isso, que possam pressionar também a administração para a solução desses problemas lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. É o meu requerimento, senhor presidente, obrigado. Em votação, o requerimento do vereador Silvânio Aguiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Próximo requerimento, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Requerimento de número 1, 2016.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade novalimense, vem pela presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue. Que seja solicitado ao prefeito municipal a ajuda do Exército Brasileiro em nosso município para o combate ao mosquito da dengue. Justificativa. Em Nova Lima vem crescendo cada vez mais os casos de pessoas acometidas à dengue. Medidas preventivas estão sendo tomadas, porém, estas não atingem a toda a população que se encontra em estado de alerta devido a vários focos do mosquito encontrados na cidade. Precisamos conscientizar toda a população, pois depende de todos nós lutarmos juntos neste combate. Na expectativa de contar com o apoio dos nobres edis, agradeço. Em 1º de março de 2016, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão, o requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 7 votos. Quero fazer um comentário sobre as obrigações da prefeitura. Estou entrando com ação contra o prefeito e contra a prefeitura sobre o pátio de apreensão de carros. A prefeitura tem que tomar vergonha na cara sobre aquele pátio de apreensão. Eu venho batendo isso aqui, vou continuar batendo em todas as reuniões, enquanto tiver um carro naquele local. 2 mortes naquela região, semana passada. Há uns 3 anos atrás, naquela região, perdeu-se a vida uma jovem, 16 anos, com a dengue hemorrágica. Semana passada foi um amigo meu, Geraldo, mora lá pertinho. Será que o prefeito não está vendo isso, não? Pô, desde quando eu entrei nessa Câmara que eu estou falando isso. Não é só para o seu Cassim, não. Os prefeitos anteriores, eu bati isso aqui, eu bati. Uma vida, seu prefeito. Ela não tem preço. Chega de embromar, tira aqui os carros, desapareçam aqui. Não? Faça leilão, ou ponha fogo naquilo, elimina aquilo ali. Chega. O foco da dengue em Nova Lima é um absurdo. Não adianta vir com aquele carrinho com fumacê aí e deixar o capinzal 2, 3 metros em toda a cidade. Toda semana, seu prefeito Cássio, eu vou falar isso aqui. Eu tenho os dados. Não fica olhando dados das pessoas que funcionam na prefeitura, não. Não fica, não. Muitas das vezes são verdadeiros, mas muitas vezes são mentirosos. Só na policlínica são 100, 120 pessoas por dia. O que a prefeitura fez? Retirou um médico, diminuiu. Então eu vou continuar falando sobre isso aí. Não é possível que a prefeitura não vai fazer a parte dela. E vou continuar falando sobre aquele ferro velho na avenida. Na Vila São Luís ali. Uma avenida, sendo que eu não sou contra o cidadão, ele está ganhando seu pão, mas ele tem um galpão aqui, alugado, próximo ao campo do Vila coberto. Pega aquela porcariada lá e leva. A prefeitura, onde estão os fiscais da prefeitura? Toda semana eu falo isso aqui. Toda semana. Pô, será que a voz do vereador, a Câmara, não tem voz ativa aqui? Será que os assessores do prefeito não podem tomar as providências? Chega! Vou finalizar pedindo ao prefeito, encarecidamente,
que ele tome as providências sobre a limpeza de nossa cidade. É o mínimo que pode fazer. Prefeito, amanhã pode ser um seu. Pode ser um ali seu. É doloroso. Só quem tem a dengue pode falar. É uma doença maldita. É uma doença maldita. Então, eu acho que o prefeito é o mínimo que pode fazer para a cidade. Tem tantas falhas em sua administração, má limpeza é o primordial numa cidade, é o visual. Então, vou me alongar mais, semana que vem eu volto a falar. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem é do Flávio de Almeida. Em cima do assunto que o senhor está discutindo, eu estive pensando, conversei com o Gilson, conversei com uma das advogadas, por que o senhor não pede, não consulta o jurídico dessa casa, fazendo um projeto autorizativo onde a casa seja um projeto da casa, autorizando o governo a pegar esses veículos com mais de 90 dias, doar para os fornos da Manesma, vai servir assim, e é algo que, se consultando a lei, for real, porque 90 dias é tudo da prefeitura. Tirando os carros judiciais que Gilson lembrou aqui, ó, o restante vai servir. Fica ali um carro em cima do outro, entra governo, sai governo. Fazer aquele leilão não é fácil, porque o Detran tem que vir, tem que olhar, e fazendo um projeto de doação para a Manesma, vai servir para os fornos lá. Só dá baixa no Detran, muito mais fácil. Fazer um leilão que não vai conseguir, é carro um em cima do outro ali, e é complicado para vir um policial, um vistoriador do Detran, vistoriar todos aqueles carros para primeiro liberar as notificações. Então, se só achar que deve, né, pedir o jurídico, né, para fazer um projeto autorizativo. Vai resolver o problema do próprio governo, né, que eu acho que ninguém tem intenção em ficar aquilo ali. Aquela coisa feia para a cidade, né? E é algo que vai fazer que resolve o problema. Se o jurídico vê que realmente pode ser feito. Acredito eu que sim. Eu pediria o jurídico para agir sobre a solicitação do senhor. Até agradeço, porque eu estou cansado de falar isso aqui. É o mínimo que o prefeito pode fazer para nós. É o mínimo, a limpeza da cidade e retirar aquele pátio de apreensão. A prefeitura tem o descaramento de iniciar uma terraplanagem lá em Santa Rita, tirar daqui e levar lá dentro do bairro de Santa Rita, e eu e o Guto batemos em cima e eles paralisaram em 48 aquela terraplanagem. Graças a Deus. Que a gente ia para o judiciário, não, tem um lugar adequado, é o mínimo que o povo está pedindo. Isso é bom a prefeitura, vai parar, vai diminuir, parar não para, porque o povo também não está fazendo sua parte não. O povo é difícil. Não é só a prefeitura que tem que fazer a parte dela, não. O povo é difícil. A gente vê a sujeira, principalmente nos matagais. O elemento passa porque está com o mato e joga a latinha de cerveja, e joga uma água, um frasco de água mineral, e joga tudo no mato. Por quê? Porque é difícil. Acho que está faltando É educação, isso é educação. O povo está contribuindo para prejudicar o ser humano. Não é só o prefeito Cassim, não. O povo também tem que fazer a sua parte. Né? Então, eu agradeço ao senhor Flávio, vereador, pela sua sugestão e peço que nós, como eu estou cobrando aqui, vou pedir urgência do jurídico. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria só dar uma contribuição nesse assunto. Achei a ideia do vereador Flávio louvável, porque, se for juridicamente correto, é uma saída. Em 2013, eu separei todos aqueles veículos para leilão, todos, na qualidade de diretor, que eu ocupava o cargo na ocasião. Depois de tudo pronto, licitada a empresa que ia leiloar, o delegado da ocasião impediu o leilão por alguns carros que eram de peça de crime, tipo o carro clonado, carro roubado, carro com vítima de acidente fatal, etc. e tal. Então, por não desmembrar esses veículos, o leilão foi embargado e depois disso não se falou mais nisso, não se andou com isso.
Então, a ideia do Flávio é muito boa, porque se juridicamente for correto doar, e se não for correto doar, que recomende aos órgãos competentes que separe aquilo que é de crime e que leiloe o resto o mais rápido possível, como sucata mesmo, e vai embora do município. Mas acredito que a ideia do Flávio de doar e fazer esse projeto autorizativo é a mais fácil, valendo lembrar que vai ter que fazer essa separação, porque tem alguns carros lá que não podem entrar no balaio. É o que eu ia comentar, vereador. Tem uns processos, mas é o mínimo do mínimo. E os carros, os automóveis, se tiver com processo, a prefeitura tem que tomar as atitudes, fazer um galpão e colocá-los lá. Senhor presidente. É o mínimo. Concordo com o senhor que é o mínimo. O que acontece, eu acabei de dizer aí a secretária de Fazenda ainda há pouco. Infelizmente, toda regra tem exceção, nós sabemos disso, mas a grande parte dos servidores, ele não sabe abrir uma porta, ele não sabe enfrentar dificuldade, ele vai até aquela porta ali, se ela estiver fechada, ele volta para trás. É o que aconteceu lá, tinha uma porta fechada. Tinha que recuar, tinha que abrir a porta e passar por ela, vender o que tinha que vender e deixar o que não podia lá. E aí não aconteceu mais, o meu prazo venceu lá, eu saí, quem entrou no lugar até hoje não tirou a mão do bolso. É isso que acontece, infelizmente. Questão de competência. Moção de aplauso. Vereador Luiz Bonifácio. Moção de aplauso do gabinete do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, esta respeitosa casa envie moção de aplausos ao excelentíssimo juiz senhor Juarez Moraes de Azevedo, juiz da Vara Criminal da Infância e Juventude de Nova Lima, pelo prêmio da categoria Personalidade do Ano, no prêmio Bom Exemplo 2016, pela sua atuação na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados da cidade. Certo de contar com o apoio dos nobres edis para o aprovo deste, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão, requerimento, moção de aplauso? Em discussão, moção do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, vereador Gilson Marques. Senhor presidente, eu queria retirar esse requerimento, até porque o vereador Silvano acabou de incluí-lo num dele aí. Trata-se do mesmo assunto, acho que da Bela Fama, certo? O senhor acabou de fazer, uma necessidade de 2. Concedido. Para fazer o que eu pedi o senhor para fazer aqui quando fiz o comentário no início da reunião. Esse requerimento que eu vou fazer, eu conversei com os nobres colegas aqui, membros da Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do Gilson Marques, presidente, da vereadora Ângela Lima, vice-presidente, e do vereador Flávio de Almeida, relator. Então, em nome da Comissão de Direitos Humanos, nós queremos requerer a essa casa, a mesa diretora dessa casa, que solicite a senhora promotora que interceda dentro da competência ministerial, é lógico, para que o Instituto Biocor adote em seus consultórios ambulatoriais particulares o medidor de glicose, o glicosímetro, porque o médico que eu questionei disse que no ambulatório não mede glicose, só no PA. É muito discrepante. Repito aqui, quem tem condição de pagar uma consulta hoje, em tamanha crise que o mundo vive, é porque quer viver, é porque quer buscar o de melhor. Ele não tinha o direito de deixar esse sujeito morrer, não. Uma pessoa que adentra um consultório, reclamando tontura e perda de visão, com certeza, eu não sou médico não tenho autonomia para falar como médico não, mas como conhecedor de causa, como paciente de mais de 12 anos que eu trato, vivo nos PAs da vida aí, e vejo isso todos os dias acontecer. Qualquer posto de saúde, por mais pé de chinelo que ele seja, tem um glicosímetro lá. Aposto que se o cara tivesse chegado lá com sintoma de embriaguez,
ele tinha pedido a glicose dele, porque está tonto, né? Mas como era um sujeito do bem, estava são, ele deixou o sujeito morrer. Uma glicose de 800 é inadmissível. Então eu gostaria que eu solicito que a mesa diretora dessa casa, através do voto dos meus nobres colegas, notifique ao Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis com a máxima urgência possível, para fim de evitar maiores e sucessivas perdas de vidas na nossa cidade. Muito obrigado. Eu estou na beirada do caixão, a minha está 500. Esse é um requerimento verbal do senhor, não é isso? Isso. Senhor presidente, eu tenho discussão, 3 requerimentos verbais. Não acabei ainda não. Eu abri uma sessão aí porque ele fez uma solicitação. Em discussão, o requerimento do vereador Gilson Marques. Em votação, os vereadores concordam, permanecem com o que estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, Silvana Aguiar. Só tem mais um requerimento. Requerimento de número 9, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve, no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo nova-limense, vem, por meio deste, solicitar ao presidente desta augusta Casa Legislativa que, após ouvido o duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que a administração municipal, através de sua secretaria competente, faça os reparos necessários no mata-burro instalado na rua Campo Alto, no bairro Retiro. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, procurado por moradores da rua supracitada, solicito da administração o atendimento urgente dessa solicitação. Conhecido como mata-burro, os estrados instalados em cima de valas dispostos paralelamente eram um mecanismo que impedia que animais atravessassem uma porteira para fugir de uma propriedade. Recentemente, remanescente de Nova Lima antiga, o mata-burro instalado na rua Campo Alto é de ferro e, além de quebrado, encontra-se também totalmente solto, necessitando de reparos urgentes para evitar graves acidentes no local. Fotos em anexo. Pelo exposto, solicito a aprovação de meus pares a este requerimento. Em 29 de março de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, o requerimento do vereador... Senhor presidente. Em discussão, o requerimento, eu gostaria de pedir o senhor licença, parabenizá-lo. Nova Lima é um perigo na estrada. A prefeitura tem que tomar providências com parque de apreensão de animais. Na estrada Santa Rita teve um desastre semana com um cavalo. É um absurdo na cidade, como Nova Lima, nas praças, principalmente lá na Praça BNH, olha lá, 8 horas da manhã, parece que o cavalo marca o horário para destruir aquele saco de lixo. E a prefeitura não toma providência, tem anos. O cavalo marca o horário, pode passar lá 8 horas que ele está lá. Suja tudo. Qual que é melhor? A prefeitura apreender o animal ou todos os dias o funcionário da prefeitura ir lá catar o lixo? Não é só lá não. É quase toda a cidade. Então, aprender, cobrar multa alta para os donos dos animais, tem que tomar a prefeitura a providência contra os animais soltos em Nova Lima. Nova Lima está parecendo mais uma cidade faroeste. É tanto cavalo e cachorro na rua que lá perto da minha casa não deixo ninguém dormir. Eu conto lá 15, 20 cachorros por noite. Então a prefeitura tem que tomar providência, não é judiar dos animais. Os animais não têm culpa, mas a prefeitura tem culpa. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero agradecer pela contribuição e a fala do senhor ao nosso requerimento. No entanto, ainda que eu entenda que realmente é muito importante as questões que o senhor colocou, mas esse mata-burro especificamente é porque ele, infelizmente, ele está atrapalhando lá a passagem das pessoas,
na rua Campo Alto, que é uma rua no centro da cidade, né? Uma rua que, antigamente, quando a Morvelho tinha aí suas atividades aquecidas, ali era o lugar que morava só os ingleses, as pessoas mais bem abastadas financeiramente da cidade. E nesse meu requerimento também, senhor presidente, e até acrescentando aí, eu fico imaginando que a gente podia fazer uma condução aqui para Anglo Gold também, já que aquela área ali a gente sabe que não mais é da Anglo Gold, mas quando a gente passa ali naquela região, está tudo sujo, e os terrenos são todos da Anglo Gold. O vereador Leci, que já trabalhou na Anglo, conhece da região que eu estou falando, é constrangedor ver como que a Anglo Gold está deixando as áreas dela, né, sem tratamento. E aquela região que tem ali a Casa Grande, aquela coisa toda, o mato você não consegue andar mais. Então, eu penso que a gente cobra muito da administração municipal, mas é também o caso de cobrar tanto dos moradores que não estão cuidando dos seus terrenos e também da Anglo Gold, que é uma empresa tão grande que teria condição de fazer a limpeza daqueles terrenos que são delas, comprovadamente dela, e que, infelizmente, não o fazem. De qualquer forma, eu agradeço pelos comentários, senhor, pelo que acrescenta aí no nosso requerimento. Em votação, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Senhor presidente, deixa eu só fazer um comentário, Silvano, sobre esse mata-boa que você citou. Ele fica ali próximo... Vou fazer a correção aqui. 7 votos. Ele fica ali próximo à área de RH hoje da empresa, na descida da Boa Vista. Eu sei que os moradores procuraram a Anglo Gold para ela consertar o mata-boa, e ela disse que não vai consertar. Agora, o interessante é que aquela casa de máquina que fica no mata-boa é dela. Então, eu acho que ela que tem que consertar, porque, com certeza, a prefeitura não vai ter recursos para isso. Agora, ali, todos os imóveis eram de propriedade da Anglo Gold, foram adquiridos pelas pessoas, e a manutenção, inclusive, do Rego dos Amores é da Anglo Gold, né? Então, alerta aí o reforço para que a Anglo Gold providencie o conserto disso. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Só queria fazer uma adendo nesse requerimento, senhor, só para um comentário. Estou vendo vocês discutirem Anglo Gold. Além de tudo isso que vocês disseram da Anglo Gold, a responsável por 99% das áreas de ocupação irregulares de Nova Lima também é Anglo Gold. Eu vejo aí as pessoas baterem no prefeito, deixando a cidade crescer desordenada, nada disso. Não tem, de meu conhecimento, nenhuma área que é do município que está ocupada irregular. As áreas que estão sendo ocupadas irregular são da Anglo Gold, que está fechando os olhos e não está nem aí. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Lima. Eu só quero reforçar o seu pedido, vereador Silvano Aguiar, porque, inclusive, ali tem uma escola infantil. Uma escola infantil, né? Aquela casa logo depois do Mata-Burro, é uma escola infantil onde as crianças transitam por ali, são crianças pequenas, é isso? Eu acho que elas correm até risco, não é, de colocar a perna, de deixar, né, de cair ali mesmo, sabendo que o Mata-Burro está num estado deplorável, né? Então, eu acho que a Anglo Gold tem condição, realmente, de dar um reforço e de corrigir aquilo ali. Senhor presidente, é só para terminar, e eu sei que o requerimento já foi... Vereador Silvano. Eu sei que o requerimento já foi, inclusive, votado, mas reiterando ali as palavras do vereador Gilson, é isso mesmo, eu concordo, vereador, quando o senhor coloca das dificuldades... Vereador, com o senhor. Eu concordo quando Vossa Excelência coloca das questões do descaso que a Anglo Gold, porque a gente fala muito aqui realmente da administração, mas eu acho que foi brilhante a sua colocação, quando fala do descaso da Anglo Gold com os lotes vagos. A gente está aí, ó, todo mundo batendo que a dengue está aí, está aqui, passa naqueles terrenos da Anglo Gold ali, todos cheios, todos, sem exceção, tudo cheio de mato, e o mato indo para o passeio. Quer dizer, quando você sai ali do Lions, que vai chegar no Bicame, aquela região, aquele cantinho ali, que teoricamente aquela rua muito curtinha, né, muito estreita, que teria que ter uma capina, então eles deixam lá, uma empresa tão rica, deixa aquilo lá, sabendo das dificuldades que a prefeitura vem vivendo,
para a prefeitura fazer a limpeza. Eu acho, sinceramente, um absurdo quando vejo isso acontecer. Passam pessoas ali, vereadora Ângela, vereador Gilson, que acompanhou muita cidade, joga na madrugada, né, que usa, aliás, outro dia Chiquinho estava até aqui reclamando disso, os meninos fazem a maior bagunça ali no Bicame, pega as restos de bebida, joga tudo lá. Não estou dizendo que a Anglo Gold tem que ficar limpando aquilo o tempo todo, mas ela tem que ser, no mínimo, assim, ter um cuidado com a nossa cidade, uma vez que já se extraiu tantas riquezas, né, para ela, para a empresa, e agora ver os nossos cidadãos, os munícipes todos, tendo que conviver com aquilo que eles deixaram ali, aquele resto de coisa que deixaram ali. Penso que tem mesmo que haver uma intervenção da Anglo Gold. Vereador, eu vou um pouco mais além. Eu acho que a Anglo Gold, se é dela, se ela diz que tudo é dela e é dela, ela tem que perder o egoísmo e dividir isso, e não é dar, não estou pedindo ela para dar, não. Essas ocupações irregulares, ela vem devido à dificuldade que as pessoas têm de ganhar um salário mínimo e pagar aluguel. Como é que vai ganhar um salário mínimo e pagar aluguel? Como é que vai ganhar R$ 1.200 aí e pagar 500, 600? Aluguel Nova Lima é R$ 1.000, 500, 600, 800. A pessoa vai pagar. Então, se ela fizesse uma política de combate ao egoísmo que ela tem, de querer ser dona de tudo, e fizesse um loteamento popular, vendesse o lote de forma que as famílias conseguissem pagar, urbanizado, com estrutura, com energia elétrica, conforme manda a lei, para resumir a conversa, ela ajudaria a cidade a crescer ordenadamente e evitaria o constrangimento que essas pessoas passam com polícia na porta, tirando as coisas, e daria o direito de igualdade ao cidadão novalimense. Mas ela precisa primeiro tirar o egoísmo dentro do peito. Eu tive lá outro dia conversando com um dos gerentes, diretores, sei lá o carro que ele ocupa, e ele me disse: nós estamos matriculando. Mas até quando? Que matrícula é essa? Até quando? Acho que ele está querendo formar primeiro, deve ser medicina, que leva 22 anos para formar, né? Porque não é matrícula, isso não é matrícula, isso deve ser, está guardando a formatura, não é possível. Então precisa tirar o egoísmo do peito e dividir essa riqueza que ela chama que é dela, e se é dela, que ela venda, mas que ela venda com a condição que o cidadão tem condição de pagar, e que elimine esses focos desnecessários e essa humilhação que o cidadão novalimense, que é filho da nossa terra, vem passando por insuficiência financeira e às vezes taxado como invasor, como desordeneiro. Existe, eu disse aqui ainda há pouco, toda regra tem exceção, e existem os aproveitadores, sim. Mas se ela fizer uma política ordenada, não vai ter aproveitador, porque ele não vai poder entrar, ele vai ter que comprar e vai ter que pagar. Então resolve o problema do bom e do ruim também. É isso que tem que ser feito na nossa cidade. Bom, cada um tem seu pensamento. Eu respeito o pensamento de todo mundo. A prefeitura tem culpa, sim, porque a prefeitura tem a obrigação de multar, notificar, e a prefeitura notifica os pobres. Não vou citar nome, tem gente aqui, dentro aqui hoje, no plenário da Câmara, que foram notificados. Então, por que não notifica a Anglo Gold? Por quê? Por que não multa? Tem a lei lá para ser cumprida, o código. Não é isso, Ângelo? Né? Então, não é isso, Flávio? O senhor, nós somos cientes disso. Então, a prefeitura, ela tem que ser, ter igualdade. Todos nós não precisamos falar isso, todos nós sabemos que a Anglo Gold é a dona da maior parte das nossas terras. Então, tem que multar e notificar, não só a Anglo Gold, de um modo geral. Volto a avisar, a frisar. O povo também tem que fazer a sua parte. Eu recebo reclamações aí, meu vizinho lá, o mato está cobrindo, está passando para cima do meu muro, eu recebo aqui. Eu faço o meu ofício pedindo à prefeitura para ir lá e notificar e multar. Cada um tem que fazer a sua parte. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Senhor presidente, eu tenho 3 requerimentos verbais, por favor. Tem mais um aqui por escrito. É da vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira. Requerimento de número 7, 2016. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Maria Ângela Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos trâmites regimentais, essa Casa Legislativa... Perdão, eu li errado. Que depois de percorridos regimentos regimentais dessa Casa Legislativa, seja organizada uma solenidade em homenagem ao Centro Psicopedagógico pelos 30 anos de sua fundação. Justificativa. O Centro Psicopedagógico, que conta atualmente com 2 unidades em Nova Lima, sendo uma anexa à FAENOL, que data desde sua fundação há 30 anos. Senhor presidente, não tem quórum mais, tem que encerrar a reunião. Vou encerrar mais uma vez. Quero dizer que é uma falta de respeito com a plateia e com o povo Nova Lima. Eu não aguento mais. A reunião aqui pode continuar até 2 horas da manhã. Eu cumpro minha obrigação de presidente como vereador, como tantos outros. Mas isso aí está tornando-se praxe na casa. Isso é um desrespeito. Eu não acho que está correto. Então, está encerrado por falta de quórum. Senhor presidente, eu vou encaminhar esse meu requerimento como ofício à mesa diretora, viu? Obrigada.